início desse mês, uma empregada doméstica na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, afirmou pelas redes sociais que perdeu 50% da audição após ser agredida e torturada pela ex-patroa. O caso, de grande repercussão, levantou questionamentos como violência e assédio moral no trabalho doméstico no Brasil. O trabalho doméstico no Brasil tem mais de 1.300.000 pessoas com vínculo formal. As mulheres são a maioria. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, elas representam 88,64% dos trabalhadores contratados. E nesse cenário, mais mulheres negras, periféricas e chefes de família. A diarista ela já tem como o principal pressuposto de ser uma autônoma. E, por outro lado, a empregada doméstica, ela já tem os direitos trabalhistas, que seriam as férias, o 13º, fundo de garantia, as verbas rescisórias, que no caso seriam a multa de FGTS, ou seja, todos os direitos inerentes a um registro por carteira de trabalho. Por regiões, o estado de São Paulo é o que mais emprega no ramo. São 391.991 registros, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Nordeste, o estado da Bahia é de maior expressão, são 68.589 trabalhadores, ficando à frente de estados como o Rio Grande do Sul, na outra ponta do país, e Goiás, no Centro-Oeste. A Paula trabalhou como empregada doméstica por 2 anos e há 15 se encontrou como faxineira. Desde então, sustenta a casa com a renda de diarista. Eu trabalhei registrada, foi boa também. Eu não tive muito que queixar das minhas patroas. Trabalhei em fábrica também, não tive que me queixar, né? Mas eu peguei gosto de fazer faxina. Eu achava pra mim que eu me cabia mais nessa parte de faxineira. Você já passou, né, por alguma situação, né, Paula, de assédio, algum tipo de humilhação ao longo desses anos de trabalho? Assédio não, mas eu já passei uma humilhação de pegar uma casa, né, e chegar lá não é aquilo que você vê que você queria que fosse, né? Que nem ela mandou mensagem pra mim, ela falou, ó, são 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, o quintal na frente e o quintal na trás. Só quando eu cheguei, tinha que limpar o salão de festa lá em cima, 2 salões, 2 banheiros, fora a parte de baixo, né? E mais uns quartos embaixo também. Isso eu já saí, já era 9h30 da noite. Entendeu? E ela tinha chegado cedo. Tinha chegado 8 horas da manhã. Tanto que ela me mandou um dinheiro a mais, né? Era o valor da faxina, mas 100 a mais. E ela me mandou mensagem para me devolver esses R$100. Até pensei que era para mim, devido ao serviço ser muito, né? Mas ela falou pra mim que não era, que você poderia devolver. Aí eu falei, não, claro que eu vou te devolver, não é meu. Eu fico com as coisas que é minha. Geralmente, a sugestão seria fazer um termo de acordo, ou um próprio recibo, ou uma espécie mesmo de um contrato de prestação de serviço, uma vez que a gente está falando aqui de diarista. E, infelizmente, isso não é comum. Então, a sugestão seria realmente fazer uma tratativa, colocar no documento e fazer um recibo de pagamento. Esse seria o ideal. O advogado explica ainda como identificar casos de assédio. Alguns requisitos para conter um assédio moral é uma discriminação social, discriminação racial, humilhações, tem também constrangimentos por parte de outras pessoas. Isso tudo são alguns dos requisitos que configuram um assédio moral, um assédio sexual, um assédio principalmente psicológico também para essa empregada doméstica. Dá para a gente colocar alguns exemplos práticos também? Sim. Alguns exemplos. Abuso de poder pode ter relacionado a fazer esse tipo de serviços repetitivos que não precisariam ser feitos. Outros que é bem clássico, que deixa aquela empregada doméstica de canto, de lado, sem necessidade nenhuma, para um serviço que já foi feito. Então, deixa ela de lado e a fim de totalmente de simplesmente humilhar aquela pessoa. No estado de São Paulo, a Federação das Empregadas e Trabalhadores Domésticos atua pelos direitos e benefícios da categoria e oferece apoio técnico individual. A gente faz a parte do apoio jurídico, tanto trabalhista, nós temos também alguns advogados que eles trabalham dentro também na outra parte, que já não é mais a trabalhista. A gente tem um trabalho em conjunto
e também fazemos essa parte do apoio psicológico. A gente tem os parceiros que atua dentro para fazer todo esse suporte, tanto emocional quanto jurídico. Qual que é a maior procura que vocês têm recebido, né, Janaína, com relação a esse suporte, a essas ajudas? Olha, se você perguntar em qualquer sindicato que atua na linha de frente, é a falta do registro em carteira, a falta dos direitos. Elas trabalham e não conseguem ter os direitos delas garantidos. Então, é a maior procura. É a parte da informalidade mesmo. Como que se prova um vínculo de emprego? Atualmente são diversas maneiras, mas basicamente é o pagamento de um PIX, um comprovante de pagamento do salário, um recibo do pagamento de salário, eventualmente uma conversa de WhatsApp determinando um horário de entrada e saída. Com tantos casos de assédio e violência no país, ela pede por mais respeito com a classe. Então eu acho que eles teriam que ter mais consciência na gente. Porque mesma coisa, eu preciso de você. Você precisa de mim. É que nem eu falo para minhas patrões. É uma troca. Eu cuido de você e você cuida de mim. Entendeu? Eu acho que os patrões teriam que ter mais consciência disso com as pessoas que trabalham para eles. O que a gente costuma dizer sempre, Rafaela, elas não podem ter medo, porque o problema no trabalho doméstico é o medo que elas enfrentam. Elas aceitam tudo por medo. A gente vê isso. E assim, chega, não tem mais que ter medo, não tem mais que ficar aceitando o mínimo.